fortaleça, porque a unção quebra todo jugo. E eu sinto o meu coração queimando, que jugos serão quebrados nessa manhã, através da palavra pregada, ministrada. Usa, que o teu filho seja a boca do céu para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graça e paz, Lagoinha. Quantos estão na expectativa do que o Senhor tem para nos falar nessa manhã? É sempre bom ouvir a voz de Deus, não é? E o Senhor tem uma palavra específica para o nosso coração. Diga para essa pessoa que está do teu lado: fica esperta, fica ligado para ouvir tudo que o Senhor tem para nos dizer. Aleluia. Diga assim: o tema dessa mensagem é: ouça o Senhor. E eu já declaro sobre as mentes aqui, mentes levadas cativas pela palavra e a palavra de Deus, eu declaro ouvidos abertos para ouvir, discernir, entender, compreender a dimensão daquilo que o Senhor nos libera nessa noite. Eu proíbo no reino do Espírito todo rapto de semente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir em 1 Crônicas, capítulo de número 21. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 21. Nós vamos ler alguns versículos. Esse texto que nós vamos ler, ele está correlacionado com a passagem de 2 Samuel, capítulo 24. Porém, em 1 Crônicas, há alguns detalhes que nós temos, chaves que não foram ditas lá em 1 Samuel, em 2 Samuel capítulo 24, mas aqui em 1 Crônicas há um descortinar, há uma abertura de entendimento, de compreensão daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Amém? Então diga comigo: vamos ficar ligados, porque papai vai falar. Amém? Primeiro versículo de 1 Crônicas, capítulo de número 21. Então Satanás se levantou contra Israel. Quem se levantou? E incitou Davi a numerar a Israel. Próximo versículo. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais do povo: ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Versículo de número 3. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? Por que seria isto a causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Quem foi que se levantou contra Israel? Quem? Quem foi que instigou Davi? Quem foi? Quem? Satanás. Nós temos um texto em que Davi chega diante de Joabe e fala para Joabe: você vai fazer um censo dos guerreiros de Israel, você vai trazer números para mim. Então Joabe, diante dessa situação, nós vamos ver pelo texto, nós vamos daqui a pouquinho especificar, ele fala com amor e com muito zelo e muito temor diante do rei, mas fala assim: meu rei, é necessário isso mesmo? Nós vamos entender pelo texto do versículo de número 1 que houve uma insinuação, uma sugestão, uma ideia, uma influência sobre a ação de Davi. Quem que influenciou? Quem? Satanás. Quem sugeriu? Vou precisar da tua ajuda. Quem sugeriu? Versículo de número 1, coloca na tela. Quem sugeriu?
Pode falar, irmão, não tenha medo de falar não. Quem sugeriu? Satanás sugeriu, Satanás influenciou, Satanás liberou uma ideia, um pensamento na cabeça de Davi, e Davi se moveu por aquilo que ele ouviu de sugestão de quem? É o que a palavra está dizendo. Satanás arquitetou a sua ideia, houve uma manipulação sutil dos desejos e dos pensamentos de quem? Do rei Davi. Quem está entendendo isso pelo texto? Nós vamos entender então, pela palavra, que existem momentos em que Satanás influencia, libera uma mensagem, um código na mente das pessoas. E se nós não estamos equipados com o capacete da salvação, facilmente nós recebemos essa mensagem, nós processamos essa mensagem, e tem muita gente que acha que é até pensamento dele mesmo. Quem está entendendo a palavra? Mas existem momentos em que essas sutilezas de sugestão, elas são tão sutis, elas vêm com uma aparência, um formato tão bonito, tão belo, que a gente até acredita que a motivação é boa. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Então Satanás, ele manipulou, ele sugeriu, ele influenciou os desejos e pensamentos de Davi. Por isso nós não podemos agir por aquilo que nós pensamos ou sentimos. Nós temos que agir pela palavra que Deus fala. Porque todas as vezes que nós agimos pelo que sentimos, nós estamos sendo movidos por aquilo que nós chamamos de alma. E muitas vezes por aquilo que pensamos também pode ser alma também. E muitas vezes pode ser como foi nessa passagem, uma sugestão de Satanás na mente de Davi. A palavra vai nos dizer que Davi fica irredutível. E ele diz para Joabe: você vai, isso é uma ordem, vá de norte a sul, faça um levantamento do censo dos guerreiros de Israel, e me traga esses números, me traga essas informações. Então Joabe obedece Davi, vai de norte a sul, de Berseba a Dan, traz esses elementos dessas informações. Porém a ira do Senhor se acendeu contra Davi. E diz a palavra de Deus, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que houve uma severa justiça de Deus. Diga comigo assim: não tome atitude por aquilo que você sente ou pensa, mas tome atitude pela palavra liberada, assinada por Deus. Quem está entendendo essa palavra? Até parece um bom motivo, perceba isso. Até parece uma motivação tão bonita e tão necessária para uma gestão de um reino. Porque existem camadas mais profundas dentro dessa sugestão de Satanás. Existem camadas mais profundas dentro desse acontecimento envolvendo o coração do rei. E é sobre essas camadas mais profundas que nessa manhã o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração. Por isso coloca a mão no ouvido assim comigo e fala: fala, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer. Lá no jardim houve uma sutileza. Quando um dia Eva estava passeando pelo jardim, comendo os frutos, toda aquele lugar perfumado, todo alegre, de repente houve uma sutileza de Satanás. Parecia uma boa sugestão, e parecia uma sugestão até justa, mas diga comigo, era sutil, era manipulado, era articuloso. Às vezes, essa sutileza tenta nos tirar do propósito.
Às vezes essa sutileza tenta nos embaçar as vistas, e às vezes nós achamos que até uma ideia boa, que até é uma ideia que pode até vir do Senhor. Nossa, se todo mundo está dizendo, eu vou fazer. Mas o Senhor manda dizer neste altar, neste lugar, nessa manhã: não se mova pelo que sente, pelo que pensa, se mova pela minha palavra. Sem discernimento, nós somos como folha seca levada no vento, jogado de um lado para outro. Sem discernimento, nós acatamos sugestões do inimigo e podemos facilmente tomar decisões e atitude por pensamentos implantados por ele na nossa mente. Coloca a mão na mente e fala: proteja a minha mente, Senhor. Como está escrito em Efésios 6. O inimigo, ele não sabe o que você pensa, mas o inimigo, ele implanta pensamentos na sua mente. Quando você lê em Efésios, você vê a necessidade de discernir. Ele está sabendo o que eu estou pensando? Não, ele não sabe o que você pensa, mas ele implanta pensamentos e sugestões na sua mente. Diga comigo: isso se chama seta. Ele dispara uma seta, você pensa, você acha, você começa a se mover, você começa a duvidar, você começa a descrer, você começa a se mover por uma direção contrária do que a palavra está dizendo. Isso tudo é uma seta lançada na mente. Diga comigo: é uma sugestão do inimigo. Então, às vezes vem sobre a nossa mente ideias erradas, mentiras, narrativas, insinuações. Nós começamos a ver coisas distorcidas, e ele começa a falar: está vendo? É isso que você está vendo? E você acha que você está discernindo de forma espiritual, mas na realidade você está discernindo por uma ótica distorcida e manipulada do inimigo. Quem está entendendo essa palavra? Está confuso de entender? Está claro? O Senhor está sendo didático conosco, não está? Só que o inimigo sugeriu e identificou algo que havia no coração de Davi, porque Davi externalizava algo internalizado. Vou dizer de novo: Davi externalizava algo internalizado. Agora você me ajuda a pregar e diz assim: o que é, Samuel, que Davi externalizava? O que é, Samuel, me ajuda, que o inimigo viu no coração de Davi? Alguém sabe? Alguém sabe? O que é, pastor? Soberba, vaidade, orgulho. O inimigo compreende essa externalização, esse sentimento interno de Davi é colocado para fora, e ele identifica. Então ele sugere e Davi acata, porque havia uma concupiscência interna no coração, e era soberba, era vaidade, era orgulho. Diga comigo: todo orgulho camuflado no meu coração será exposto pela luz da palavra. E eu vou me alinhar nessa manhã. É isso que a palavra faz. Coloca um farolete, um farol assim no nosso coração, ó. E vai mostrando para nós aquilo que nós não conseguimos enxergar. Quando a luz da palavra vem, a revelação vem. Nessa manhã o Senhor está dando chances para nós. Nessa manhã o Senhor está alinhando o nosso coração.
Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós: filho, filha, ouça a minha voz, discirna a minha voz. É tempo de discernimento, é tempo de entendimento, é tempo de maturidade. Chega de fé rasa. Chega de sermos meninos que acreditam em tudo que estamos ouvindo. Nós precisamos passar pelo filtro da palavra e o filtro da voz de Deus. É o Senhor quem está falando, sou eu que estou sentindo? É o Senhor quem está falando, ou é a alma de alguém falando? É o Senhor quem está falando, ou é o próprio inimigo falando nas suas articulações e manipulações? Davi já tinha conquistado tantas vitórias, não é verdade? Ele tinha conquistado o reino, ele tinha aumentado o seu governo. Porém, quando Satanás se levanta contra Israel, ele se levanta para fazer o quê? Diminuir aquilo que Deus estava fazendo, paralisar aquilo que Deus estava fazendo. Quem está entendendo? O discurso pode ser bonito, pode parecer externamente que a intenção é boa, mas Deus é quem sonda os corações e conhece a verdadeira motivação de cada discurso. Quem está entendendo? Eu gostaria tanto de chegar nessa manhã e falar: receba a tua chave da vitória, como o Senhor já falou em outras manhãs. Eu gostaria tanto de chegar e falar algo que de repente fizesse você vibrar. Mas quando o Senhor me falou ontem à tarde essa palavra, e eu me gelei ali onde eu estava, guardando essa palavra para liberar, porque Deus estava dizendo: filho, tem pessoas que não estão discernindo. Filho, tem vozes que não são a minha. Filho, tem decisões que vão acarretar em grande juízo. Filho, tem decisões que vão acarretar em grandes calamidades. Avisa o meu povo, filho. Fala para o meu povo, filho. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E foi exatamente isso que aconteceu. Joabe tenta interferir. Joabe tenta dizer para o rei: é isso mesmo que você quer fazer, rei? É essa mesma direção? É uma direção divina? Quem está entendendo? Ah, se Davi sentasse na mesa dos seus conselheiros. Ah, se Davi sentasse e consultasse os profetas. Ah, se Davi sentasse e consultasse a Deus antes dessa decisão. Tudo que aconteceria depois não teria acontecido. Ah, Davi, se você ouvisse a voz de Deus. Mas dentro dessa sugestão há um outro aspecto que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Porque Satanás fala para ele fazer o censo, certo? Diga comigo, certo? Satanás, ele precisava manipular e direcionar e distorcer o propósito pelo qual o reino estava caminhando. Então ele encontra soberba, vaidade e orgulho no coração de Davi, manipula uma grande, uma bela narrativa, e Davi acata essa narrativa e começa a fazer o censo. Porém, essa atitude de Davi, ela expressava algo muito mais profundo. Diga comigo, o que é, Samuel? Ela estava expressando que Davi não precisava mais depender de Deus, que Davi poderia depender do seu braço, que Davi poderia depender do seu eu. Era como se dissesse que aquilo que Davi estava tomando decisão naquele momento, ele não precisaria da mão forte do Senhor dando vitória para ele. Quem tinha provido cada vitória de Davi? Quem? Deus. Quem tinha
tinha dado o reino, territórios e conquistas para Davi. Deus. Quando Davi assume a decisão de tentar medir a força de Israel em termos humanos, ele está declarando, ainda que não ao pé da letra, mas com a sua atitude, aonde estava a confiança do coração dele. Eu quero números, me tragam números. Eu quero saber se nós estamos equipados humanamente, militarmente para essas guerras. Saiba quantos guerreiros temos de um lado para o outro. Mas Davi, você nunca precisou dessa informação. Lembra, Davi, quando você saía para guerrear, apenas ouvindo a voz do Senhor, e entrava e guerreava e vencia. Porque agora, Davi, você precisa de números. Porque agora, Davi, você precisa desse senso. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Davi, ele queria uma estabilidade humana, ele queria uma certeza humana, mas Davi só precisava ouvir, discernir e seguir aquilo que a voz de Deus falava com ele. Você vai declarar isso comigo. Você vai virar para esse irmão que está do teu lado e vai dizer isso comigo. O seu sucesso, diga para ele, não está nos números, não está na quantidade. O seu sucesso está enquanto você ouve a voz de Deus, o teu Senhor. Aquele censo não era apenas um ato de administração, era símbolo de incredulidade. Era uma declaração espiritual que ele não dependia de Deus para cada conquista. Quando nós nos movemos por incredulidade, quando nós queremos muletas para sustentar as decisões de fé, porque nós deveríamos estar andando por fé, nós deveríamos estar nos movimentando pela voz, mas nós queremos muletas, coisa que nos estabiliza, e nós queremos certezas humanas. Para de correr atrás de certezas humanas. Derrama rabachou que meneme acebe a cachê cadarabas. No versículo 7, Deus fere o povo, porque uma desobediência não foi tratada de forma individual, ela reverberou por toda a nação. O que isso significa? Que às vezes tomando atitudes, mas todo mundo que está no barco paga a conta. Quem está entendendo a palavra? Às vezes tomamos atitudes, mas todo mundo que está ao nosso redor é atingido por aquilo que nós decidimos. Então qual que é o certo que eu devo fazer, Samuel? Eu estou sentindo, como diz um primo meu lá de São Paulo, eu estou sentindo de fazer tal coisa. Não tem que se mover por aquilo que você sente, você tem que se mover pela voz, pela voz, pela voz do Senhor. Eu te pergunto, o que a voz te disse? Eu te pergunto, o que foi que Deus te falou? Eu te pergunto, como é que Deus te discerniu, o que Deus trouxe de discernimento ao teu coração? Ah, Deus não falou nada, então por que você está se movendo fora da direção daquilo que Ele falou? Ah, Deus não me falou nada, então por que você está tomando essa decisão fora daquilo que Deus te falou? Remoa baixou quando ele barrabacê, berrabachê, quando ele barrai. Gade, o profeta do rei, ouve a voz do Senhor, e aí ele se move até Davi. E quando ele chega até Davi, ele fala para Davi, coloca na tela. Versículo de número 10. Vai e fala a Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho,
escolhe uma delas para que eu te faça. Próximo versículo. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido dos teus adversários, diante dos teus adversários, e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias em que a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar para o meu Senhor. Diga comigo: 3 anos de escassez e fome, 3 meses sendo consumido pelo inimigo, ou 3 dias sendo consumido por pragas. Olha só o resultado da atitude. Olha só o que agora Davi estava para viver e tomar uma decisão. O juízo de Deus era inevitável, ele viria. Só que Deus fala: escolha, Davi, como você quer que eu aplique o meu juízo sobre você? Davi então fala, e os próximos versículos vai nos dizer, que ele fala que ele prefere cair nas mãos do Senhor do que cair na mão dos homens. Então Davi faz a escolha, e diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor, uma teofania, uma presença divina, visita aquele lugar, e começa a acontecer mortes e pestes, e a palavra vai nos dizer que morreram 70.000 homens. Diga comigo: 70.000 homens. Parecia uma decisão boba, mas essa decisão de Davi levou para o túmulo 70.000 homens. Parecia que era uma boa sugestão. Precisamos de um censo, precisamos de números, precisamos de dados. Mas essa decisão fez o quê? Levou para o túmulo 70.000 homens. Está entendendo? Que uma decisão fora da vontade de Deus é capaz de causar na nossa vida. Está entendendo? O que uma decisão fora da direção de Deus pode refletir, repercutir, reverberar sobre as nossas vidas e nossa casa. Esse número 3 tem uma ideia, dentre tantos significados, mas um sentido de plenitude, completude. O juízo precisava ser completo. E a palavra vai dizer que o anjo saiu ferindo de norte a sul de Israel. E saiu ferindo, morte por todos os lados. Davi sente a dor, e ele coloca panos, roupas de cinza, e ele se prostra diante do chão, e ele fala: Deus tenha misericórdia, fui eu que pequei, não foi as ovelhas. Eu começo a imaginar que Davi foi transportado naquele momento para aqueles dias de pasto, em que ele cuidava com tanto carinho das suas ovelhas. Mas agora ele vê que aquela decisão do seu coração estava reverberando sobre todo o povo, e o povo estava sofrendo, morrendo, perecendo. Deus levanta Gade novamente, só que dessa vez o anjo fala com ele. E quando está chegando na eira de Araúna, esse versículo fala eira de Araúna, nessa versão. Em outras versões você vai ser orfã. Quando está chegando próximo à eira, Deus diz: basta para o anjo, chega, é suficiente. Então Deus fala no coração do profeta, para que libere essa palavra para Davi.
em que ele precisava naquele lugar levantar um altar. Diga comigo, um altar para aplacar a ira. Um altar para aplacar a ira. Vocês sabem o que é uma eira? Quem sabe o que é uma eira? Aonde está malhando o trigo. Quando chega exatamente naquele lugar, estava Araúna com seus 4 filhos, diz a palavra do Senhor. E de repente esses 4 filhos e Araúna, vem o anjo do Senhor e o Zebuseu, porque ele era descendente dos cananeus, é isso, pastor? Na geografia me ajuda aí, é isso? Algumas traduções vai dizer Ornã, em outras traduções vai dizer Araúna. E quando chega exatamente nessa eira, onde eles estavam debulhando os trigos, a palavra já tinha sido liberada no coração de Davi. Davi se moveu agora, ouvindo a voz do profeta, e chega até a eira, porque Deus tinha dito para Davi que ele precisava levantar um altar naquele lugar. E diz a palavra que ele chega até diante do Zebuseu, lá na eira de Araúna, fala para Orfã, ou Araúna, como você preferir, que ele precisava levantar um altar naquele lugar. Araúna tinha acabado de ver um anjo, estava assustado, seus filhos assustados. E ele fala: pega o boi, pega os cavalos, pega a palha, pega a madeira, pega tudo, levanta esse altar logo, vamos paralisar com isso que está acontecendo aqui. Só que Davi, ele entende o valor de uma oferta no altar. Davi, ele compreende o valor de um sacrifício. Ele fala: eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não custe. Tem que ter valor, tem que me custar. Então diz a palavra do Senhor que ele compra os bois, a eira. Em 2 Samuel vai dizer também que ele compra até aquela região toda. Então você vai entender que alguns textos aqui em 1 Crônica vai dar uma informação de que ele está comprando por tantos ciclos de prata, e quando você vai em Samuel, por tantos ciclos de ouro. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia está discordando? Não. A Bíblia está complementando uma informação que não tinha na outra. Quem está entendendo? Por isso que é bom ler os 2 textos. Quem está entendendo? Amém? E na eira onde o trigo era sepalhado, a palha. Há uma convergência acontecendo ali. O ponto de encontro entre o julgamento e a redenção. O ponto de encontro entre o juízo e a graça. Na eira de Araúna. Há uma convergência. A palavra vai nos dizer que Davi levanta o altar, começa a oferecer. No momento que ele levanta o altar, começa a oferecer, aquele anjo para de se mover destruindo. A palavra vai dizer que ele coloca a espada na bainha. O anjo do juízo coloca a espada na bainha e desce fogo do céu e consome o altar de holocausto que Davi tinha levantado. Quem está entendendo a palavra de Deus? Você vai dizer bem baixinho para essa pessoa prestar atenção em você. Fala para ela: levante um altar. Isso, sussurra: levante um altar. É necessário você levantar um altar. Quem está entendendo? Levantar um altar no ponto de julgamento e redenção. Um altar de sacrifício para aplacar a ira e juízo. O altar é um lugar de encontro entre o humano e o divino. O altar é um lugar de sacrifício, de adoração. E Deus escolhe exatamente uma eira, um lugar onde se processa a colheita, símbolos de bênção, para que levante um altar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando no seu coração? Quais são as direções que Deus está te dando nessa manhã para você agir e se movimentar? Dentre elas, é ouvir a voz do Senhor. Não agir porque você pensa ou que você sente. E levantar um altar. Há
tantas coisas interessantes, porque a geografia da eira de Araúna, ela estava localizada dentro da geografia de Moriá. Quem lembra do Moriá? Quem lembra do Moriá? O que aconteceu no Moriá? Quem lembra? Sacrifício de Abraão e Isaac. Irmã, pensa em algo tremendo que o Senhor está nos mostrando. Naquela geografia agora Deus manda levantar um altar. E tudo aconteceu e parou exatamente na eira de Araúna. Depois nesse mesmo monte foi levantado o quê? Quem sabe? Quem sabe? Alguém sabe? O que, pastor? O templo. Pastor, dentro da geografia de Moriá, Deus faz ele levantar um altar. E depois é construído um templo. Pastor, dentro dessa geografia de sacrifício, adoração, olha o que Deus estava convergindo naquele lugar. Olha o entendimento. Olha que coisa maravilhosa do Senhor. Tem gente que deve estar pensando: meu Deus, Samuel está enlouquecendo. Não estou não, irmão. Eu estou me maravilhando, porque Deus escolhe exatamente uma geografia para isso. Naquela geografia é levantado um altar. Davi investe recurso próprio, compra os bois, compra madeira, compra o espaço, compra um monte inteiro, porque precisaria ter um custo, não poderia oferecer nada sem custo. Sem sacrifício não há crescimento. Estou quase lembrando do Raik Carmelo, que a gente já conversou. Sem sacrifício não há crescimento. Anota isso. O altar se transformou no templo. O altar do sacrifício se tornou no templo de adoração ao Senhor. Nessa manhã nós vamos levantar altares neste lugar. Nessa manhã nós vamos levantar altares neste lugar. Você precisa levantar um altar na tua casa. Você precisa levantar um altar no teu trabalho. Você precisa levantar um altar na tua escola. Como isso, Samuel? Você precisa se movimentar, levantar lugar de adoração a Deus, atrair a presença, atrair o favor, atrair a graça. Você precisa atrair a presença, atrair o favor e atrair a graça. Não se mova por aquilo que você sente. Não se mova nem por pensamentos que vêm na tua mente. Antes de se mover, consulta a palavra de Deus. Antes de se mover, ouça a palavra de Deus. Porque Deus conhece o teu futuro e Ele tem pensamentos de paz para o teu futuro e não pensamentos de mal. Quem está entendendo a palavra? Canchorabaxerebecai. Ele então obedece agora. E a destruição para. Ele então obedece agora. E toda aquela repercussão para. Ele então obedece agora. E Deus muda a sorte e o destino. Ele então obedece agora e tudo é modificado. Quem está entendendo essa palavra de Deus? Deus está requerendo de pessoas neste lugar uma obediência à voz que Ele tem falado. Deus está requerendo de pessoas neste lugar uma obediência, uma inclinação à voz daquilo que Ele tem falado. Amém? Nós vamos orar, louvor pode subir. Xericanderebase. Nós não vamos impor as mãos, mas é maravilhoso quando nós recebemos a palavra e selamos no altar. É diferente.
Vocês vão impor as mãos? Não. Eu só quero te chamar para o altar, você que compreendeu a palavra falou para você. Nós não vamos ministrar sobre você, você só vai vir selar, você vai vir selar dizendo: eu entendi, e eu me movo por aquilo que o Senhor acabou de me falar. Ah, Samuel, mas o Senhor tem falado tal, você entendeu? É um ato de obediência. Se você crê, você vai selar no altar essa palavra que você ouviu. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Rebaixou candareba rabacê. Vai ter imposição de mão, Samuel? Não, não vai ter. É apenas um movimento em decisão daquilo que eu criei. Eu estou selando no altar o que eu entendi do Senhor. Ah, o Senhor falou para mim fazer algo que eu não fiz, mas agora pela palavra eu entendi. Então eu estou me convertendo, eu estou voltando no caminho certo. E agora, a partir de agora, eu tomo a atitude certa. Então sela isso no altar. Um louvor vai ministrar sobre nós. E você vai falar com o papai aí do seu jeito. Isso. Rematoria baixei. Que coisa linda. Até crianças e adolescentes selando no altar. Famílias inteiras entendendo que precisa selar no altar. Isso da tua forma, da tua maneira, do teu jeitinho que Deus entende. Isso, fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Isso, fala com Ele. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sim, Ele está te chamando nessa manhã. Ouça a voz do Espírito nessa manhã. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta, me chamando, Ele te chama, e eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor, vou correndo ao teu encontro, eu vou. Isso, se move, se move, se move. Por aquilo que você ouve do
sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir sua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir sua voz. Expressar o teu chamado. Não há como rejeitar sua presença. Nós vamos ao teu encontro, Deus. Eu vou correndo já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. De repente é a sua primeira vez nessa casa. De repente é a sua primeira vez nesse corpo. De repente você precisa reatar a sua aliança. De repente você precisa voltar para o Senhor. De repente você precisa refazer a rota ao lado do Senhor. Se existe alguém dessa forma nessa manhã que quer reatar a aliança com o Abba, com o Pai, eu te convido também para o altar. Eu te convido também para o altar. Se existe alguém nessa manhã que quer falar: Pai, eu preciso me comprometer com aquilo que o Senhor me chamou. Eu preciso me comprometer com a tua voz. E você entendeu esse chamado, um chamado de comprometimento com a voz do Senhor. Eu te convido para vir selar isso no altar também nessa manhã. Existe alguém assim no nosso meio? Existe alguém que quer voltar para Jesus? Ou existe alguém que quer reatar a sua aliança? Existe? Existe alguém que se esfriou no seu chamado? Existe alguém que se esfriou, deixou de ouvir a voz de Deus? Tem andado de forma tão rasa, tão superficial, mas essa manhã ouviu o chamado de Deus e quer se achegar diante do Senhor. Existe alguém assim no nosso meio? Existe alguém assim? Vem para os braços do Pai, vem, vem, vem. Vem para os braços do Pai. Ele está aqui, igreja! Ele está aqui, igreja! Existe um desatar de Deus nessa manhã. Vocês vão sair cheios da voz do Senhor. Cheios da voz do Senhor, cheios da palavra, cheios do entendimento, cheios do discernimento. Sim, 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 sim. Vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. Nada será mais como era antes, porque você decidiu inclinar e ouvir a voz poderosa, a voz majestosa, a voz suave. Papai, papai, papai. Amém, amém, amém. Diante do que ouvimos e nos comprometemos, não podemos sair e tomar as mesmas atitudes, mas atitudes segundo a voz do Senhor. E vai ser tudo diferente, amém? Um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. Uma semana extraordinária, cheio de portas abertas, milagres inefáveis do Senhor. Você está sendo liberado para viver a melhor semana da sua vida, da sua história, em nome de Jesus. Aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Papai, faz o que Ele